Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 62. 18 de agosto de 1899. A palavra de Jesus é verdade e luz. Na alma em que penetra, ordena as virtudes e produz frutos de santidade. Jesus reza ao Pai para que Luísa cumpra perfeitamente a vontade divina, como ele. Interessante, né? O que Jesus vem trazer para nós hoje. Só Jesus é a verdade. É o caminho, a verdade e a vida, como ele nos disse. Ele é a luz, então ele vai trazer a claridade dos problemas que aparecem na nossa vida, ele vai trazer a claridade e o crescimento da nossa alma, para que a gente cresça. Então, esta luz penetrada na nossa alma, ela vai ordenar as virtudes e vai produzir os frutos da santidade. Então, o que Jesus disse para nós? Sede santo, igual o vosso Pai do céu é santo. É isso que Jesus pede para nós. Então, Jesus reza ao Pai para que Luísa cumpra perfeitamente a vontade divina. Não somente a Luísa cumpriu toda a vontade divina, mas e todo o tempo da sua vida íntima, Jesus ele rezava em cada circunstância, em cada momento, em cada pessoa que estava na desordem. Jesus era a ordem. Jesus estava ali rezando ao Pai, satisfazendo ao Pai pelas criaturas que não davam satisfação ao Pai, que estavam ali no abismo, que não querem sair deste abismo. Então, muitas pessoas, elas estão no abismo, elas estão lá na profundeza da depressão e elas veem a luz está sendo apontada para elas o tempo todo, mas elas não querem ver esta luz. Elas fazem questão de manter o coração inquieto, mesmo que você mostre, fale, olha, está aqui, a verdade está aqui. A pessoa, ela compreende aquilo, mas ela prefere estar na escuridão. Ela prefere não ver esta luz de Jesus, que é a verdade. Ela prefere se manter com aquele coração duro, inquieto. Não, mas a pessoa tem que pagar por isso, ela fez, ela tem que pagar por isso. Então, muitas vezes a gente não pode desejar que a pessoa pague pelo mal que ela fez, porque aí você vai estar desejando mal para essa pessoa. Então a gente tem que desejar o bem, desejar a salvação desta alma. Jamais nós podemos desejar que ela pague pelo que ela fez. Isso convém a Deus, que é Pai, que é Criador, que é a justiça. Jesus é o justo juiz. Nós não. Nós somos criaturas. E nós estamos aqui para ajudar, para ser filhos perfeitos, amados de Deus. Igual Jesus Cristo foi, reparando em tudo.
ajudando o nosso Senhor a reparar as outras pessoas que não querem ver a luz. Então, nós estando aqui como pessoas, deixar-se conduzir por Jesus, deixar que Ele nos conduza nas palavras, no nosso caminhar, no nosso pensar. Se Ele quer que a gente fale alguma coisa para alguma pessoa, Ele vem ao nosso coração, Ele vem e usa da nossa boca, da nossa língua, para falar o que precisa ser falado para as pessoas, para que elas entrem no caminho de luz, no caminho da verdade. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus disse-lhe: Meu amado Jesus, eu creio que tudo que escrevo são muitos disparates. A Luísa acha que tudo que ela escreve são disparates. E Jesus me disse: A palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa a escuridão e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E de modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que expulsa os vícios de si e põe a ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é a minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luzes de paciência, de humildade, de caridade e muito mais. Se minha palavra produz em ti estes sinais, por que temer? Que legal, né? Que legal que Jesus vem trazer para nós. A minha palavra não só é verdade, mas também é luz. Então, quando a palavra, Jesus está colocando uma comparação aqui, quando a luz entra num quarto, o quarto está com a luz apagada. Vamos supor que é o quarto da nossa alma que Jesus está dizendo aqui. Você chega neste quarto e acende a luz. Se a luz de Deus entra no nosso coração e está tudo ordenado, esta luz ela vai clarear a nossa alma, ela vai clarear o que tem dentro desta alma. Então, o que Jesus diz aqui, ó, agora a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que expulsa os vícios de si e põe a ordem das virtudes. Por quê? Porque quando a luz de Cristo ela vai penetrando na nossa alma, ela vai dissipando as trevas. Ela vai a gente vai deixando de mentir. Se você tinha o costume de mentir, você não vai mais mentir. Você vai ver que aquilo ali não é coisa de Deus, é invenção do demônio. A mentira é uma invenção ali que não é boa, que é falsa. Não é uma invenção boa. Então, as trevas, elas vão se dissipando da nossa alma. Para quem rouba, não rouba mais. Para quem está nas trevas, vai clareando aos poucos. Nossa, mas é um vício que eu tenho de mentir. É um vício que eu tenho de roubar. É um vício que eu tenho de fumar, de acabar com o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, vai se dissipando essas trevas. Por quê? Porque a luz de Jesus, ela vai penetrando no nosso ser, na nossa alma, e ela vai como que lavando. Sabe quando você pega uma vape e vai lavar ali uma calçada muito suja? E você vê aquela sujeira ali, ó, saindo, se dissipando, tá tudo encalacrado aquilo ali. A nossa alma não é diferente.
Jesus ele vai entrando com a luz e vai limpando, vai tirando. Aí quando a gente menos percebe, a gente fala, nossa, eu não faço mais isso, eu não minto mais. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Porque eu vejo que isso daí, ele desagrada ao Senhor e não é bom. Então, se não é bom, é mal, é coisa do mal. Então, é uma divisão muito grande, muito séria que existe entre a luz e as trevas. Então, Jesus aqui, ele está nos mostrando o que é falso e o que é verdadeiro, o temporal do eterno. Então, Jesus diz: assim que expulsa os vícios de si e põe a ordem das virtudes, porque sendo a minha luz santa, que é a minha própria divindade, então nós vamos nos assemelhar a Cristo. Nós vamos estar iguais à divindade. Nossa, mas que loucura que você está falando. Que pois Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, por que não dizer exatamente isso? Somos semelhantes a Deus, puros e santos, e é desse jeito que Deus nos quer no céu. Deus não nos quer impuros, tanto é que existe, foi criado o purgatório. Por que que Deus inventou o purgatório? Porque senão nós iríamos todos para o inferno com os pecados. Como nós iríamos entrar dentro do céu tendo pecado? Temos que entrar puros, porque a luz dissipa as trevas. Então, não tem como entrar no céu ainda com a mentira, ainda com o roubo. Ah, eu ainda roubo, eu ainda minto. Eu quero estar no céu, então eu tenho que parar com tudo isso. Com tudo que Jesus vai mostrando, com a sua luz penetrando dentro do nosso coração, ele vai mostrando: olha, filho, isso não pode. Olha, filho, aquilo lá não pode. Então você vai aprendendo para você chegar no céu puro e santo. É o que Jesus quer. Então não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. A pessoa que está na luz, que ela aprendeu, ela vai comunicar apenas santidade e ordem. Não importa se você. Você não vai sair por aí expondo, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não. Isso é algo que é entre você e Deus, entre você e o Criador. Não pode sair por aí falando para todo mundo. Então não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem, porque a luz já está em você. E você está dissipando aquelas trevas. Portanto, a alma sente sair de si luzes de paciência, de humildade, de caridade e muito mais. Mas não é uma paciência, uma humildade, uma caridade falsa, só por fora. Tem que estar dentro de você. Tem que ser tem que ser, perdão, tem que ser algo de Deus ali dentro de você, né? Mesmo na nossa pequenez, você pode ver que eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho a sabedoria de um padre para falar, mas Jesus ele vem mostrar para nós, ele vem trazendo a luz para nós. A cada dia, a cada meditação, Jesus ele vem trazendo a luz para nós. Ele vem nos mostrando aos poucos como clareia a nossa mente, como que as trevas saem da nossa vida. Eu posso dizer por mim mesma, tinha o vício de mentir, tinha o vício de roubar, porque quando nós éramos crianças, a minha mãe não se importava se a gente roubasse. Mas pergunta se hoje eu faço isso. Não, porque eu conhecia a luz de Cristo. Então eu conhecia a verdade. Jesus mostrou para mim. Ele me separou, me deixou longe da minha família que tem esse costume ainda. Então ele separa as pessoas que ele quer. Então Jesus diz: se minha palavra produz em ti estes sinais, por que temer? Então, os sinais de Cristo, eles vão estar implantados na nossa alma, de uma forma ou de outra, se nós estamos andando na luz, não haverá trevas em nossa vida. Então, depois disto, Jesus me fez sentir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma,
faz com que cumpra perfeitamente em tudo a nossa santíssima vontade. Faze, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, de tal modo que não se possam distinguir uma da outra, e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Esta oração é para mim, é para ti, é para toda a humanidade que Jesus faz, para que nós estamos em conformidade com Jesus, que, como ele diz aqui, que não se possa distinguir quem é Jesus, quem é nós, na nossa alma. Isso é entre a alma e Jesus. Não é para que as pessoas, porque as pessoas vão nos rejeitar, exatamente como elas rejeitaram Jesus. Só que na nossa alma, nós temos a plena certeza que Jesus habita nela, que Jesus está habitando dentro da nossa alma e que nós somos iguais a Ele, falando a verdade, fazendo a verdade, evitando o pecado de qualquer forma e rezando e pedindo e orando pelos nossos irmãos, pela alma deles, porque não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, como diz na palavra. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos filhos amados de Deus, que nós estamos do lado dele, fazendo somente o que é o bem, o que é o bom, e não o que é o mal, achando que nós, estando ali em cima do muro, e nós vamos, não, nós vamos para o céu. Nós temos que tomar uma decisão firme hoje na nossa vida. Não é deixar para amanhã. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na alma por esta oração de Jesus? Olha só, é linda. Olha só a oração que Jesus fez para nós. Não foi só para Luísa. É para mim, para você. Olha só. Pai Santo, peço-te por esta alma. Faz com que cumpra perfeitamente em tudo a nossa santíssima vontade. Faze, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, de tal modo que não se possam distinguir uma da outra, e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Esta oração nós podemos fazer para as pessoas que estão longe de Deus. Aquela pessoa que muitas vezes a gente tem ódio dela, ela fez alguma coisa muito ruim para nós e a gente tem aquele ódio dela, então a gente vai rezar para quem? Para a alma dela, para que a alma dela se salve, para que ela se conforme com Cristo. Então sentia-me revestir a alma de uma tal fortaleza que para cumprir a santíssima vontade de Deus não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Seja sempre agradecida ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Então, a força que vem para nós é a força que Jesus pede ao Pai. Através desta e de tantas orações que ele fez, no seu íntimo, ele veio cumprir a vontade do Pai que o ser humano não cumpriu. Então, ele cumpriu perfeitamente e nos pede para nos assemelhar a ele. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.